Olá, alunos e alunas de Filosofia Moderna. Vamos avançar no nosso estudo. Estivemos na última aula fazendo algumas verificações do mundo histórico da modernidade. E naquela ocasião nós definimos alguns acontecimentos importantes que de uma maneira ou de outra retratam aquilo que é a modernidade no seu momento inaugural de construção de processo histórico. E falamos nesse sentido da Reforma Protestante e o potencial que ela teve de criar um horizonte de vivência civilizatória capaz de criar alternativas de pensamento no campo da religião. Vimos que a questão relativa à Revolução Científica foi importante, porque o pensamento racional passa a se articular com uma nova lógica de funcionamento, não mais sendo submisso a um ideal religioso, mas um pensamento cultural, científico, racional, autônomo para construir sentidos de explicação da vida. Vimos também que o capitalismo foi um sistema importante que começa a ser construído nesse processo de final de Idade Média e início da Idade Moderna. As grandes navegações, que foram acontecimentos importantes que levaram a Europa a dominar outros espaços territoriais para além do seu território, criando essa ordem econômica global que hoje é muito clara aos nossos olhos na lógica de funcionamento do capitalismo financeiro. Então, são muitos acontecimentos históricos importantes que estão determinando o sentido disso que chamamos de modernidade, esse novo mundo. E nesse novo mundo a filosofia estará presente, discutindo que mundo é esse, fazendo uma análise crítica do processo que antecedeu esse mundo. A filosofia é também agora uma forma de construção dessa nova mentalidade. Essa mentalidade que se expressa na economia, que se expressa na religião, que se expressa na cultura em geral, vai se expressar também no movimento filosófico em particular. Começamos uma nova era para a filosofia quando estamos falando da filosofia no mundo moderno. E o primeiro pensador que nós vamos considerar, que nós vamos elaborar algumas observações acerca do seu papel e da sua importância, é o Francis Bacon. Francis Bacon é um pensador muito importante, é um pensador bastante interessante. Ele está no contexto do século XVI, século XVII, nasce em 1561 e ele tem o seu fim de trajetória existencial em 1626. Ele é fundador do método indutivo de análise da realidade. O que é o método indutivo de análise da realidade? Se parte do particular para o geral. Você examina várias vezes instâncias de particularidades e aí você elabora uma lei mais universal. Você observa fatos semelhantes, similares ou mesmo iguais, que se apresentam várias vezes. E a partir dessa dinâmica de observação desses fatos pequenos, esses fatos do cotidiano, você consegue uma lei maior acerca desse fato. Então, quando você tem como ponto de partida a análise do particular ou das evidências do particular, nas suas expressões de particularidade, e você a partir daí constrói um sentido de entendimento e compreensão daquele objeto que você está olhando empiricamente na sua singularidade, esse é o método indutivo. Já o método dedutivo é aquele método que parte do geral para o particular. Você tem uma concepção geral da realidade e você tenta explicar os aspectos singulares e particulares da realidade a partir dessa compreensão do geral e do universal. Então, o Francis Bacon, esse pensador importante que nós estamos tratando, ele tem essa inclinação para o método indutivo de construção de conhecimento, olhando realidades particulares, fazendo observações empíricas para, a partir daí, construir um senso lógico de explicação daquela realidade que está sendo examinada empiricamente nas suas evidências de particularidade e de singularidade. Ele tem um lema que é bastante, se atribui esse lema a ele, que é bastante interessante: o saber é poder. Então essa ideia de que quanto mais se sabe, mais você tem poder para controlar a natureza, por exemplo, mas você tem poder até mesmo para exercer determinados tipos de ação de política e de governabilidade. Se esse conceito, saber é poder, cabe para a questão da natureza, cabe para a questão de olhar o mundo natural e, a partir da investigação indutiva desse mundo natural, chegar às conclusões do seu funcionamento,
e aí poder fazer uma intervenção nesse mundo natural com projetos civilizatórios de forma mais adequada, lúcida e inteligente, sensata e racional, também se pode pensar que esse lema aplicado na política vai ter também as suas repercussões. As classes que detêm a hegemonia, o controle mais efetivo das esferas de construção de conhecimento acabam sendo mais capazes de controlar o espaço social e cultural como um todo e político e assim manipular os demais grupos sociais que não estão no domínio dessa esfera de saber que lhes possibilite uma relação melhor com a ordem social e com a própria ideia de poder, no sentido de questioná-la e estabelecer os seus horizontes de compreensão, visando maior exercício da sua cidadania. Então, é um lema interessante, saber é poder, porque ele tem um aspecto positivo da ideia de que a inteligência humana, à medida que avança, ela compreende as coisas, ela pode, assim, melhor influenciar os rumos, e aí pode ser rumos positivos e significativos das coisas, mas também se tem uma ideia de que se possa fazer uso dessa dimensão de saber para controles governamentais, políticos, para estruturação de poder e manipulação social, com interesses ideológicos de determinadas classes sociais. Bom, Francis Bacon, então, ele é um proponente da pesquisa experimental. É preciso agir de forma a olhar, a contemplar o mundo natural e fazer as experiências a partir desse dado da razão, dessa capacidade da razão, com os dados concretos do mundo empírico e, a partir daí, se fazer um conhecimento mais efetivo da realidade. Mas ele entende também, e isso é importante, está no eixo da sua filosofia, que existem muitos ídolos que comprometem um exercício efetivo do conhecimento. A palavra ídolo aí deve ser entendida como aquilo que não representa a verdade, aquilo que não significa a verdade. Então ele usa essa expressão ídolos do conhecimento e fala de 4 ídolos do conhecimento para falar de problemas que o conhecimento pode ter na sua competência, e nesse caso seria a ausência de competência, para compreender a realidade, explicá-la e defini-la corretamente. Os 4 ídolos citados por Francis Bacon são, respectivamente, ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos do mercado e ídolos do teatro. Faz parte agora já do mundo da filosofia esse entendimento acerca desses ídolos do conhecimento. Me parece que eles permanecem ainda vigentes como a possibilidade de nos alertar contra os perigos que um exercício racional que não for bem pensado, a razão pensando no seu próprio exercício de razão, para efetivar a possibilidade de compreensão do mundo, eles permanecem ainda, esses ídolos, como um alerta, no sentido de que não venhamos a também incorrer em um desses ídolos de conhecimento e assim não ser capaz ou não gerar uma capacidade efetiva de compreensão daquilo que estudamos e daquilo que analisamos. O primeiro desses ídolos é o ídolo da tribo. E tribo aí no sentido da espécie humana. E nesse sentido se fala de falsas noções do gênero humano. A natureza humana mesmo teria algumas implicações que levariam a concepções erráticas acerca do mundo em que essa condição humana está inserida. O ser humano, enquanto tal, independentemente da sua inserção histórica, independentemente do quadro cultural onde ele está vivenciando as suas dinâmicas sociais, ele é um ser com capacidade de exercícios equivocados de análise e interpretação da realidade. Então, esse é um ponto primeiro colocado pelo Francis Bacon. Há um ídolo que é o ídolo da tribo. Então, faz parte da natureza humana a possibilidade do erro. E, eventualmente, essa possibilidade inserida na natureza humana quanto ao erro em termos de interpretação do mundo e daquilo que ele significa e daquilo que ele é, se coloca de forma clara e precisa ser questionado e precisa ser anulado essa forma de conhecimento que nasceu dessa perspectiva da incapacidade colocada no próprio gênero humano de chegar a uma conclusão mais correta e veraz acerca do mundo real. Isso precisa ser questionado e superado no sentido de se caminhar para uma convergência de possibilidades explicativas que aponte para uma verdade na análise dos fatos, das circunstâncias da vida como um todo, em que o ser humano está inserido e vivenciando a sua condição humana. Então, os ídolos da tribo é o primeiro
manifestação, é a primeira manifestação que o Francis Bacon faz de problemas quanto ao conhecimento. Em seguida, ele fala dos ídolos da caverna. E isso é uma referência a Platão, com a sua ideia do ídolo da caverna. A caverna como a expressão de neutralização da inteligência humana que precisa superar essa restrição para avançar numa compreensão melhor. Falaremos no próximo encontro desse Ídolos da Caverna proposto por Francis Bacon.